Bom, bom dia, pessoal. Agradeço a todos aqui, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês hoje sobre imunidade híbrida. Bom, acho que muitos aqui convivem com essa coisa chamada imunidade, conhecem um pouco da ciência, do que a gente estuda, do que envolve esse mundo do sistema imune, mas hoje a gente vai falar de uma coisa que está um pouco em foco, em voga, por assim dizer, principalmente durante essa pandemia de Covid, né? Os últimos aí 2 anos e meio para cá. Bom, vou abordar dois artigos nessa minha apresentação de hoje, um da Science e um do New England Journal of Medicine, e espero que vocês gostem e também podem me interromper para tirarem dúvidas, porque pode ser que a gente esbarre em alguns nomes estranhos, conceitos um pouco diferentes. Bom, vamos lá. Para começar a história toda, vamos falar um pouco do que é uma resposta imune. A resposta imune ela pode ser dividida aí entre imune inata e resposta imune adaptativa. Mas para hoje vamos falar só de adaptativa. Vamos deixar a resposta imune inata um pouco de lado. Bom, a resposta imune adaptativa ela compreende aí um ramo bastante importante e necessário para nossas vidas, para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Ela envolve uma ampla gama de células, mas são células bastante específicas e muito diferenciadas e muito interessantes de se estudar. Aqui podemos começar falando aí das nossas APCs, ou células apresentadoras de antígeno, que vão ser as células profissionais, as células capazes de interagir com o antígeno, né, com o patógeno, processá-lo e apresentá-lo a outras células. Outras células as quais podem ser linfócitos TCD4 ou TCD8, que também são células bastante conhecidas já aí na cultura popular, digamos assim, que vão estar envolvidas aí, falando um pouco de CD4, né, vão estar envolvidas na resposta imune adaptativa ou humoral, ou seja, produção de anticorpos, mas também vai estar envolvida na resposta imune adaptativa celular, que é aquela capaz de lisar células, né, resposta imune citotóxica. Isso falando de CD4. A CD8 já é um ramo um pouco mais voltado para a resposta imune citotóxica, então é uma resposta imune que tem como objetivo destruir células infectadas por vírus, por bactérias intracelulares ou até mesmo destruir tumores, como a gente viu um pouquinho mais ou menos na apresentação da Érica, acho que há um mês atrás, né, sobre a questão de resposta contra tumores. Aqui nós temos dois braços bastante importantes da resposta imune adaptativa, mas não só elas duas que formam todo o nosso rol de resposta imune. Além disso, falando um pouco mais de anticorpos, temos os nossos linfócitos B, que são as células precursoras dos nossos plasmócitos. Esses sim são os grandes produtores de anticorpos, que irão produzir diversos anticorpos neutralizantes, anticorpos até mesmo não tão neutralizantes, né, que são aqueles que podem gerar alergias. Mas, mais do que isso, temos também as células B de memória. Então, são células B que não se diferenciaram dos plasmócitos, mas que foram devidamente estimuladas, que tiveram a sua expansão clonal, a sua seleção clonal, mas ficaram ali quiescentes, prontas para um novo estímulo, para um novo contato com o antígeno, com o patógeno. Da mesma forma, também temos algumas células, alguns plasmócitos, que fazem a sua ação, produzem anticorpos para caramba, mas depois se tornam quiescentes e se tornam células B de memória. Novamente, sendo aquelas células prontas para entrar em ação o mais rápido possível e da melhor forma possível depois de uma reinfecção ou depois de um novo contato com aquele antígeno, seja de novo uma bactéria, um vírus ou um fungo, até mesmo um tumor. E aqui eu acabei de dizer aí 5, 6 células que são bastante conhecidas, que a gente vê em livros texto aí na graduação, até mesmo alguém já pode ter ouvido falar até mesmo no ensino médio. Mas não é só disso que o nosso sistema imune adaptativo é feito. Então aqui nós vamos também, por exemplo, falar de TF-AIDS, que são TF-AIDS. São células T, linfócitos T, especializados nessa ação entre
TF-Aidis e linfócitos B. Então, nessa interação, tanto por meio de citocinas, né, de mediadores solúveis, quanto por meio de mediadores de superfície, de receptores de superfície, irá induzir uma resposta por parte das células B. Seja essa uma resposta de aumento de produção de anticorpos, proliferação, ou mesmo de regulação, né, de fazer aquelas células B voltarem um pouco, ficarem menos ativas, digamos assim. E mais um outro detalhe que às vezes a gente acaba esquecendo, principalmente por questão de, às vezes, de separação didática, de coisas que a gente acaba lendo na forma como é colocado nos livros-textos, isso tudo não acontece em separado, não acontece necessariamente em momentos diferentes, não acontece em espaços diferentes. Tudo isso, em sua grande maioria, vai acontecer aqui, que é os nossos linfonodos. Nossos linfonodos, eles podem ser separados em 3 grandes regiões: medular, essa paracortical e a região cortical. E aqui é onde acontece a grande magia da coisa da resposta imune adaptativa. Nessa região central de medular, nós vamos ter uma maior concentração de APCs, como eu disse ali, células dendríticas, que irão entrar em contato com antígenos, processá-los e apresentá-los. Mas não necessariamente essa apresentação vai acontecer aqui dentro. Ela irá muito provavelmente acontecer nessa região paracortical, onde temos uma alta concentração de células T naive, que nunca entraram em contato com antígenos, ou até mesmo algumas que já entraram em contato com antígenos, mas que aqui serão estimuladas pelas nossas células apresentadoras de antígenos, e até mesmo uma primeira estimulação com outras células acessórias, como é o caso da TF-Aid, que eu falei aqui para vocês anteriormente. Logo em seguida disso, essas células T estimuladas, que foram selecionadas, estão ali começando a um processo de expansão, irão entrar em contato com as células B no nosso folículo germinativo. E é aqui que tem a maior concentração de células B naive, que irão, após o contato com esses antígenos, transportados por células dendríticas ou por meio de estímulos provenientes das células T, irão começar a se multiplicar e se diferenciar em células B de memória, ou então em plasmócitos, e começar a produzir anticorpos neutralizantes. De forma um pouco mais clara aqui, é o que está mostrado aqui embaixo nesse quadro. Né? Uma interação de célula dendrítica com linfócito T naive. Esse linfócito T ele pode se diferenciar em T helper ou em TF-Aid, como é mostrado aqui. Esse TF-Aid terá uma íntima relação com os linfócitos B, lá na região do nosso centro germinativo. Esses linfócitos B irão se diferenciar, proliferar-se e começar a produzir anticorpos ou começar a se tornar células B de memória. De forma geral, isso é uma resposta imune adaptativa. Temos alguns outros tipos celulares, que eu vou passar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais adiante, mas passar bem por cima, porque realmente a gente vai ter muitos nomes, diferentes recombinações, temos recombinações gênicas acontecendo aqui, enfim, é um mundo muito grande, mas é um mundo extremamente interessante. Bom, isso aqui é uma resposta imune adaptativa. Contudo, porém, entretanto, como eu disse, ela pode ser muito mais complexa, não só formada por linfócitos B, linfócitos TCD4, CD8. Nós temos a superfície TH1, TH2, regulator, TH17, que seria um inflamatório, a TF8, que eu falei aqui para vocês. E tudo isso é basicamente feito, é iniciado, né, na verdade, nesse momento da interação da APC com a nossa célula TCD4 ou TCD8, a partir do processamento de antígenos. No caso aqui nós temos um antígeno viral e um bacteriano, mas poderia que caber qualquer outro antígeno. Bom, esse é o panorama em geral. Isso tudo que eu falei, a gente poderia colocar ela como uma resposta imune básica, que é, no caso, por exemplo, que a gente desenvolveria ao entrar em contato com o vírus, com SARS-CoV-2. E aqui é o que o autor colocou como uma imunidade natural, que é todo esse processo que eu falei para vocês, mediante o contato do nosso sistema imune, das nossas APCs, com o SARS-CoV-2.
Então, essas APCs iriam processar, apresentar o SARS-CoV nas suas diferentes formas, ou seja, teríamos a apresentação de proteínas da cápsula, proteínas spike, por exemplo, teríamos a apresentação de proteínas relacionadas à replicação viral, as proteínas presentes no núcleo, na região mais central do vírus. Tudo isso compreende a resposta imune natural, ou seja, a resposta imune frente a uma infecção natural do vírus. De outra forma, nós temos uma resposta imune vacinal, que vai ser aquela produzida para o nosso corpo a partir do estímulo com as vacinas, seja ela, no caso aqui, vacina de Covid, no qual a mais famosa aí, talvez da Pfizer, que seja o estímulo do nosso sistema imune pela proteína spike, né, não necessariamente por ela direta, mas pela proteína spike, isso nos confere essa imunidade vacinal. Contudo, o que foi observado durante essa pandemia é que existe um outro tipo de imunidade aí, que seria a imunidade híbrida. E o que vem sendo apresentado é que essa imunidade híbrida ela pode ser muito melhor do que a imunidade natural ou a imunidade induzida pela vacina. E, bom, mais adiante iremos falar por que isso. Mas um ponto a se lembrar aqui também é que tudo isso está condicionado diante de algumas variáveis que podem ou não ser um tanto quanto que benéficas, que a gente pode discutir mais adiante. Bom, um panorama entre imunidade natural, vacinal e híbrida. Primeiro, quando a gente contrai o SARS-CoV, quando a gente entra em contato com o vírus, esse vírus, né, esse nosso SARS-CoV aqui, vai ser capturado pelas nossas células apresentadoras de antígeno e vai ser processado. Esse processamento vai levar toda a sinalização de citocinas, uma sinalização parácrina, autócrina, que irá transformar mudar o perfil das nossas células TCD4 para um perfil TCD4-TH2 ou TH1, TF8. Essas células TCD4, por sua vez, vão induzir uma resposta nas células B, com consequente, espera-se, consequente produção de anticorpos neutralizantes. Mas não só anticorpos neutralizantes contra uma proteína, mas contra todas ou a grande maioria das proteínas que formam o vírus. E ainda mais, essa resposta imune natural, ela é específica, ela é super específica, como espera-se de uma resposta imune adaptativa, mas é aí que tem um pulo do gato. Ela é capaz de gerar anticorpos levemente diferenciados. Por quê? Porque essa pequena variação que os nossos linfócitos B podem gerar nos anticorpos pode ser o suficiente, necessário, para neutralizar variações desse vírus. Por exemplo, um vírus SARS-CoV-2 possui uma pequena variação na proteína spike, que seja pequena, mas pode ser o suficiente para reduzir a atividade dos anticorpos. E por isso que as nossas células B produzem anticorpos levemente diferenciados, porque elas podem contornar esse problema. Elas produzem anticorpos extremamente específicos, mas uma pequena gama deles vai possuir variações pequenas para combater essas outras pequenas variações por parte de vírus. E isso aqui é a nossa resposta imune natural, ou seja, frente a uma ampla gama de proteínas do vírus. Bom, quando nós vamos para a resposta imune induzida ou vacinal, é uma resposta imune um pouco mais focalizada, porque nós vamos estar falando, por exemplo, só da proteína spike. Essa proteína spike vai ser fagocitada, processada e apresentada pelas nossas APCs, nas nossas células T, CD4, tudo da mesma forma. Porém, os nossos anticorpos serão voltados para essa proteína spike e suas variações, ou seja, é uma ampla muito menor de anticorpos, quando comparado ao vírus inteiro, porque nós só entramos em contato com uma proteína. Apesar de ser uma proteína extremamente resposta imune híbrida, né? Que seria o caso, por exemplo,
de recebermos a vacina e em seguida contrairmos a doença, ou contrairmos a doença e em seguida recebermos a vacina. Nós vamos ter uma resposta dupla, uma resposta realmente híbrida, no qual, por meio da vacina, nós temos uma resposta adaptativa forte frente à proteína spike, mas por meio da infecção natural, nós vamos ter uma resposta imune frente a uma ampla gama de proteínas virais. Então, uma coisa acaba se juntando à outra, acaba se somando à outra, e assim nós temos um aumento na nossa resposta imune, principalmente na parte de linfócitos T helper, que são essas células que vão ajudar na produção de anticorpos ou na atividade citotóxica, e principalmente na produção em si de anticorpos. Nós iremos produzir anticorpos contra a proteína spike, de forma bastante específica, mas também anticorpos contra outras proteínas do vírus. Então, além de nós já termos tido um contato com a vacina, nós vamos tendo um contato com o vírus, isso pode aumentar bastante a proteção contra reinfecção em casos de SARS-CoV-2. Como, por exemplo, vamos ver a seguir, pesquisadores israelenses demonstraram, com base nesta ideia da imunidade híbrida, eles acessaram uma base de dados do Ministério israelense e coletaram cerca de 5 milhões e 700 mil dados de indivíduos. Então, 5 milhões e 700 mil indivíduos foram avaliados nesse estudo. Um estudo onde ele separou essa coorte em alguns grupos extremamente importantes e pontuais para avaliar essa resposta imune híbrida e a sua segurança, ou melhor, a sua efetividade na reinfecção de casos de SARS-CoV-2. Bom, nota-se, a primeira coisa mais importante é que ele separou entre pessoas que se recuperaram da doença, mas não tomaram vacina, pessoas com 3 doses de vacina, pessoas com 2 doses, pessoas que se recuperaram e têm uma dose, e pessoas que têm uma dose e se recuperaram. Vejam aqui, essa diferença é importante, porque vai denotar como essa resposta imune híbrida age melhor. Primeiro pegar a doença e depois a vacina, ou primeiro ter a vacina e depois pegar a doença. Também foi separado por sexo e idade. E aqui eu acho que pode parecer um pouco diferente, mas que no artigo ele coloca de uma forma bastante clara. Ele separou, por se tratar da região, por se tratar de Israel, o país, ele separou aqui por grupos, por setores populacionais. No artigo ele comenta que essa questão de setores populacionais é devido a uma regionalidade, né, dentro do país, ali dentro das cidades, no qual existem grupos, onde existem bairros majoritariamente formados por um grupo. Então ele separou aqui entre judeus, árabes e judeus ortodoxos. É interessante comentar aqui de que na discussão ele ressalta que essa separação revelou que existem algumas diferenças entre prevalência, né, das infecções dentro dos grupos. Isso muito provavelmente se dá, ele ressalta que no artigo que isso se dá muito provavelmente pela questão da idade, que temos grupos mais velhos, né, e grupos que são formados majoritariamente de pessoas mais jovens, mas também isso ressalta um pouco das diferenças na rotina, no cotidiano desses grupos, né? Como essas pessoas interagem com o seu bairro e com as pessoas ao seu redor. Outro ponto bastante importante de ressaltar é que nós vamos falar aqui da prevalência de reinfecções. Nós não vamos falar da prevalência de mortes, por exemplo, porque durante o período de estudos, o grupo não teve, que seria, né, essa última linha aqui, em todas as faixas separadas, ele não teve dados grandes o suficiente de mortes ou de casos severos de Covid. Ele coloca aqui como casos severos de Covid. Então, ele não teve dados o suficiente para avaliar e analisar estatisticamente. Então, o que eu vou falar aqui se refere à prevalência de reinfecções. Bom, vamos aos resultados. Aqui ele separou, fez um gráfico de número de casos confirmados de reinfecções de acordo com o tempo desde o último evento imunogênico. O que é o evento imunogênico nesse caso? É a vacina ou
a doença, ou um PCR confirmado da doença. Então, ele estratificou durante 12 meses esses grupos. Podemos ver a primeira coisa que mais chama a atenção, né? Quando a gente pega no intervalo de 4 a 8 meses, podemos ver que as pessoas que tiveram a doença têm uma taxa de reinfecção relativamente baixa, de 10 a 15 casos confirmados por 100 mil pessoas. Quando a gente vai para pessoas que tiveram 2 doses da vacina sem doença, a gente vê que a taxa de reinfecção é maior, chegando a 70, 90 casos por 100 mil. Contudo, na última linha, podemos ver que o caso de você ter a doença e se vacinar, ou se vacinar e ter a doença, restaura a sua proteção contra a reinfecção de forma semelhante a quem simplesmente teve a doença. Então, neste caso, mostrado aqui que uma dose de vacinação em pessoas que se recuperaram da doença foi tão protetora, foi na verdade mais protetora do que as 2 doses da vacina durante o período de 4 a 8 meses. Mas aqui, de novo, vale ressaltar, são casos de reinfecção e não de mortes. E outro ponto também bastante importante de ressaltar nesse gráfico é que a terceira dose da vacina foi capaz de restabelecer a proteção contra reinfecções. Então, aquela proteção um pouco menor que a gente observava nas 2 doses, né, tendo aí cerca de 80 casos por 100 mil, na terceira dose a gente já diminui isso para 10. Então, a terceira dose é tão efetiva quanto a imunidade híbrida ou, no caso aqui, a doença em um período curto de tempo. Vale ressaltar que esses dados só estão sendo mostrados aqui como sendo de 0 a 2 meses, pois durante o período de tempo do estudo, os pesquisadores não tiveram números o suficiente de pessoas com 3 doses ou mais maiores que 2 meses. Então, só foi possível avaliar esse intervalo de tempo, de 0 a 2 meses, após o último evento imunogênico. Então, o que a gente tira disso aqui tudo? Que a imunidade natural, essa induzida por meio da vacina, ela é eficiente, porém ela tende a diminuir com o passar do tempo, tende a diminuir a proteção contra a reinfecção, como a gente pôde ver aqui nitidamente, né? Quanto maior o tempo, menor a taxa de proteção contra a reinfecção, tanto no caso de 2 doses da vacina, quanto no caso de doença. Isso ficou bastante claro. Além disso, nós podemos ver que a imunidade híbrida foi capaz de aumentar a proteção contra a reinfecção, principalmente quando comparado às 2 doses da vacina. Contudo, novamente, observamos a mesma tendência de perda de proteção ao passar do tempo. Um outro ponto que vale ressaltar. Essa questão de imunidade híbrida, ela possui diferentes variáveis que vão influenciar. Como, por exemplo, a gente estamos falando de SARS-CoV, mas um exemplo bastante comum é a varicela. A vacina de varicela, ela induz uma resposta imune muito boa, muito melhor do que, por exemplo, a infecção natural do vírus, porque é um vírus do tipo herpes zoster, então ele é um vírus que se escapa muito bem do sistema imune, mas no caso da vacina, ela é extremamente eficaz. E ainda ela é mais eficaz no caso de você tomar a vacina após já ter entrado em contato com o vírus. No caso aqui da SARS-CoV, a gente pode ver que realmente a imunidade híbrida ela melhora em relação a somente 2 doses da vacina. Contudo, vale ressaltar a questão de que você tomar uma vacina e acabar se infectando com o vírus pode não ser a melhor estratégia, dado que isso pode abrir portas ou abrir a possibilidade do vírus acumular mutações que o façam ser mais infectante ou mais danoso, mais letal para as pessoas infectadas.
Então, também é uma constatação bastante interessante, mas uma constatação que deve ser colocada dentro da sua realidade, dentro dos seus limites. Não pode ser levada às últimas consequências. E, bom, é isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal. Tentei trazer dois artigos que são relativamente curtos, mas que eu acho que tem bastante conceitos e bastante questões que a gente pode discutir e, enfim, conversar um pouco. Tentei ser também um pouco rápido, para que a gente possa ter bastante tempo. Obrigado, pessoal. Maravilha, Lucas. Muito obrigada. Excelente, eu também achei excelente. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, acho que antes de Também tem uma começar, pergunta. Depois eu... Começa você, Érica, depois eu vou perguntar. eu não sei se eu também deixei passar alguma coisa, mas pelo que eu entendi, a imunidade híbrida, ela é boa, né? Ela se mostrou eficiente, mas a terceira dose, tipo assim, seria melhor do que a imunidade híbrida? A gente pode ver aqui, perdão, a gente pode ver aqui que ela não chega a ser melhor, ela chega a ser equiparável dentro desse período avaliado. Ela é melhor do que 2 doses na proteção contra a reinfecção por SARS-CoV-2. Se a gente pegar, por exemplo, né, são 3 doses aqui, e aqui são os casos de pessoas que tomaram uma dose da vacina após a doença, a gente pode ver que tem uma taxa de reinfecção menor ainda do que 3 doses, mas sem diferença estatística. Tanto é que eu procurei nem ressaltar este ponto, porque porque os pesquisadores não colocam essa diferença estatística, não colocam dados como sendo significativamente estatísticos. Mas, pelo que a gente pode ver nos gráficos, existe certa semelhança entre 3 doses e a imunidade híbrida de pacientes que tiveram a doença e depois se vacinaram. Entendi, Lucas. Obrigada. Deixa eu ver aqui quem está na fila para as perguntas. Acho que o Guilherme Alexandre. Eu ia perguntar justamente isso que você perguntou, então, para aproveitar aí. Você chegou a ver algum outro artigo que já traga com 3 doses e a infecção? Não. Esse grupo, inclusive, né, esse grupo israelense, esse é o segundo artigo em sequência. Então, ele já publicou um outro artigo referente à prevalência da SARS-CoV, daí ele publicou esse segundo artigo agora, que é o que eu estou trazendo para vocês, referente à proteção contra a reinfecção, e ele saiu em 2022, se eu não estou enganado esse. Então, mas eu acho que muito provavelmente eles vão ter um terceiro artigo, porque esse estudo, ele realmente acabou logo após o início da terceira dose. Na verdade, eu acho que eles estavam começando a querer aplicar a quarta dose lá em Israel, mas o tempo do estudo não permitiu qualquer outra avaliação. Ok, então. Que eu acho que o que está acontecendo, o que a gente está vendo aqui no Brasil, é que está tendo uma nova onda de infecções, muita gente pegando, os dados epidemiológicos mostrando muita gente doente, sem, pelo menos, notável aumento significativo de mortes, mas as infecções estão subindo. Então, o que a gente está, pelo menos, observando no Brasil é uma quantidade significativa de pessoas com 3 doses e ainda ficando doente. Então, minha curiosidade era saber se já tinha algum dado com isso. Mas vamos Aparentemente esperar. não. Aparentemente não. E lembrando também que aqui, um ponto, eu acho que é também importante se ressaltar nessa discussão, é que nós estamos falando de um país que, neste momento, no momento do estudo, né, no caso, estava passando por uma onda de Delta, então não era Omicron, por exemplo. Então já tem um outro ponto aqui que cabe discussão, né? Qual que é a diferença entre Delta e Omicron, o papel da reinfecção de pessoas vacinadas ou de pessoas recuperadas. E lembrando também, né, que você, para ser uma pessoa recuperada que possa se vacinar, você tem que se recuperar. Então,
casos de morte não podem ser contabilizados nessa estatística, o que também pode acabar, de certa forma, enviesando os resultados. Se é Delta ou se é Ômicron, também muda o perfil, digamos assim, do sistema imune, é isso? Tipo, da defesa imune? Então, porque igual eu comentei ali atrás, por exemplo, né, a gente tem pessoas vacinadas ficando doentes, por exemplo. Então, o vírus está se replicando ali no seu organismo. A replicação gera espaço para mutação e consequente evolução do vírus. Lembrando que a evolução, como a gente ouve falar, né, a evolução dos animais, 20 milhões de anos, 5 milhões de anos, nos vírus, fungos e bactérias isso pode acontecer de uma semana para outra. Então, essa infecção em pessoas já vacinadas vai gerar mutações no vírus, e essas mutações podem acarretar a um aumento da taxa de escape imunológico, né? Então, por exemplo, o vírus pode, como eu falei, uma alteração na proteína, por exemplo, na proteína spike, pode diminuir a efetividade de neutralização por parte dos anticorpos. O que isso vai permitir que ele infecte uma pessoa e venha se multiplicar causando a doença. Não necessariamente vai causar o quadro grave da doença, mas irá infectar a pessoa. Nossos anticorpos são extremamente específicos, né? Então, a gente pode ver isso, por exemplo, na prática cotidiana aí do laboratório, usando citometria, Western blot, confocal. A gente vê que existe uma marcação inespecífica, mas é sempre muito baixa e muito frágil, né? Tanto é que a gente faz aquelas lavagens colocando de molho a lâmina, por exemplo, né, de confocal, coloca de molho a lâmina, e uma lavagem dessa é o suficiente para tirar qualquer ligação inespecífica, enquanto uma ligação específica é muito mais forte e ela continua ali mesmo após a lavagem. E é isso que pode acontecer, né? No caso de uma delta, de uma ômicron, né? A gente pode ter ligações. No caso da ômicron, a gente pode ter menos especificidade, menos ligação específica no vírus. Então, possibilitando maior taxa de reinfecção decorrente da Entendi, mutação e evolução do vírus ao longo do tempo. entendi. Agora eu mudei aqui a forma de visualização, só estava vendo uma carinha, agora eu estou vendo que a mão do Paulo está levantada. Paulo, pode falar. Tá. Pessoal, Lucas, parabéns, mano. Foi muito legal e didático a apresentação. Apesar do assunto ter suas complicações, né, complexidades, se trata de uma forma bem bacana. E o assunto super interessante. Eu fiquei me perguntando aqui em relação a esses resultados, em relação à imunidade híbrida, de uma forma mais panorâmica, além do COVID, você se deparou com outros estudos que mostram assim, o benefício em relação também a outras doenças, apesar de ter realmente um mecanismo aí parecido, né, com a da infecção viral, mas esse tipo de estudo é mais focado em COVID ou tem outras doenças também em que se vê os benefícios da imunização híbrida? E eu também me pergunto se, em relação especificamente aí ao COVID, são duas perguntas, né? Em relação à quarta dose de vacina, em relação até mesmo a questão de vacinação periódica, anual, enfim, isso entra no racional de ter mais proteção ou chega a um platô, né? Chega, olha, a partir da terceira dose já não tem mais aumentando as doses não implica necessariamente maiores proteções futuras, né? Não sei se já eu sei que no caso do COVID é recente, né? Então está se estudando ainda, mas visto também outras doenças, se tem um platô aí em relação a essa questão de doses também. Não, vou começar pela mais fácil, né? Que seria a segunda. Eu não sei dizer. Essa realmente eu acho que é igual você falou, talvez seja a gente vá descobrindo ao longo do tempo. Não sei dizer se existe um platô, né? Falando, sei lá, de
de números brutos aí. Tem autores um pouco mais românticos, eu diria assim, que dizem que o nosso sistema imune pode reconhecer mais antígenos do que a gente pode ver estrelas no céu. Então, assim, é bastante coisa. Mas, de fato, existe uma ampla gama de coisas que o nosso sistema imune pode fazer e reconhecer, mas contra SARS-CoV, acho que a gente não tem resposta ainda se existe um platô. Quanto à primeira questão, bom, no artigo da Science, né, ele relata o caso da varicela. Epizósteo, um tipo de epizósteo, acho que todo mundo aqui deve ter tomado vacina quando era criança. Ela é bastante prevalente em crianças e realmente ela faz mais mal, né, em crianças e adolescentes, em adultos não faz muita diferença, mas em crianças e adolescentes é importante ter essa imunização. E é um caso também de que a vacina é super boa, muito melhor do que a infecção natural, mas ainda assim a vacina fica melhor ainda quando você já teve contato com o vírus. Tanto é que ele até coloca ali dados de 97% de proteção, né, contra a infecção por vírus. Então, assim, é uma muito boa. A gente também pode ressaltar aqui o caso, por exemplo, de catapora, cachumba. São coisas que a gente, ou a maioria aqui talvez já deve ter tido quando criança, né? E muitos tomaram a vacina de catapora e mesmo assim tiveram catapora. Isso também pode se considerar um caso de imunidade híbrida aí, no caso que você tem a vacina, você toma a vacina, pega a doença de uma forma muito branda, né? O bom é que você também tirava umas férias da escola e, bom, ganha uma imunidade pro resto da vida. Cachumba a mesma coisa. Mas eu acho que esses foram três temas, assim, três coisas que eu mais me deparei. Seria a varicela mesmo, questão da cachumba e catapora. Perfeito, mano. Era Valeu. isso. Valeu. Maravilha, galera. Mais Uma alguma última pergunta? pergunta. Botar ele na fogueira. Então você recomenda ficar doente? Como eu disse, a imunidade híbrida é bastante interessante, mas eu acho que isso não pode ser levado até as últimas consequências. Por causa de mutações virais, a gente sabe que as coisas não são estáticas, principalmente no mundo da biologia. Perfeito. Então, peguei, né, tomei 3 doses, vou lamber corrimão. Não. Se você não pegar Covid, você vai pegar outra coisa também. Mas isso eu acho que abre muito caminho para mutações e escape imunológico, enfim, para uma piora do quadro geral pandêmico. Agora, no caso de pessoas que tiveram, por exemplo, né, tiveram a doença lá no começo da pandemia, antes da vacina, e depois tomaram a vacina, ponto para elas, que eu acho que elas já estão um pouquinho à frente. Ou, infelizmente, pessoas que realmente acabaram pegando Covid sem saber, né, de forma se protegendo, enfim, tomando todos os cuidados, como a gente sabe que acontece. Então, também elas estão um pouquinho à frente, mas, de novo, eu acho que isso não é uma recomendação para ficar doente. Longe disso. Deixa eu já emendar com uma observação também, lembrando que o estudo olha para proteção de reinfecção, não para sobrevida, né? Exatamente. Então, assim, imagina como que seria os casos disso. Eu entendo que também pela época, né, do estudo ser agora, nessa corrida de vacina, tudo, é muito mais interessante a gente entender esse mecanismo, né, entender o ganho de proteção para pensar numa formulação nova de vacina de repente, ou pensar qual seria a combinação legal para novos reforços, mais do que pensar numa proteção final mesmo. Mas acho que é legal da gente levantar, principalmente a galera com um baita banco de dados desde 5 milhões assim, conseguir legal, tipo, ó, de 100 pacientes só analisando a imunidade híbrida, como que é a sobrevida deles depois de uma infecção. Né? E depois de 100% de pacientes só com as doses de vacina, né? com terceira dose. Qual que é o nível de sobrevida global deles? Aí seria bacana de conseguir fazer um comparativo. Outro viés, falando aí de questão de reinfecção e morte, né? Um outro viés
como foi colocado ali nesse quadro anterior, a gente pode ver que os casos de Covid severa são bem baixos, né? Por isso, tanto é que ele até nem traz estatísticas muito relevantes. Mas, de novo, o período de estudo desses pesquisadores foi ali em 2021, foi pós início de vacinação, foi pós primeira onda, foi pós segunda onda. Então, assim, casos de morte baixos por quê? Muito provavelmente tinha já o conhecimento da doença, proteção, distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, tem bastante pessoas vacinadas, então, assim, de novo, a gente está falando de reinfecções. Se isso aqui fosse feito, por exemplo, no ano de 2020, a gente poderia ter um panorama bem diferente. Se fosse feito de 2020, a metade de 2021, a gente teria outro panorama totalmente diferente, talvez um pouco mais realista, não sei dizer. Mas, enfim, são dados interessantes, referentes a um evento biológico interessante, mas tem que ser tomados pelo que eles são. Não ficar achando que é melhor ficar doente, enfim, que ninguém morre, etc, etc, etc. Carla fez aqui dois comentários. Carla, cadê você? Opa, temos coisas no chat. A Carla disse, parece que o SARS-CoV-2, além de sofrer mutações, podem fazer recombinações de uma parte do vírus com a outra parte do vírus. Aí eu acho que já sai um pouquinho da minha alçada, não sei dizer ao certo. Então, prefiro ficar no campo do não sei. Da imunologia só, né? Voltando para a imunologia. Alguém um pouco mais virologia. Entendeu? Eu também não entendi. Cadê a Carla para... uma disciplina onde eles estavam falando disso, que uma disciplina de imunologia, né, do Einstein mesmo, pandemia Covid-19. E aí eles estavam observando esse comportamento no vírus, que além de eles fazerem mutações, eles estavam fazendo recombinações de partes do vírus. Uma parte do vírus com outra parte do vírus que dava uma outra coisa. E também eles explicaram que o genoma do SARS-CoV-2 ele é gigante, ele é enorme. Então, ele tem uma capacidade de fazer esses tipos de recombinações que é uma coisa absurda. Então, eu comentei isso porque o Lucas estava falando, alguém falou, acho que foi o Guilherme, a respeito do escape imunológico, né? Que alguém perguntou, então você recomenda ficar doente para tomar vacina e com isso aumentar a sua imunidade? Quer dizer, o vírus ele tem uma capacidade de mutação e ele tem estratégias para escapar das vacinas, que é uma coisa muito grande, assim. E daí eu achei interessante comentar isso, né? Sim, isso é verdade. Por isso que é sempre bom ficar atento às recomendações dos órgãos competentes, enfim, e seguir seguir fatos, né? Seguir sempre o que é colocado como pesquisado, como passado por revisão por pares, pelo escrutínio por pares, né? É um nome meio estranho, mas é isso que é. Fiquei imaginando a manchete de um jornal com a notícia do resultado desse paper. Tá, tome a vacina e tenha Covid que você vai ficar lá. Bem isso. O próprio autor do paper, no final ali da discussão, ele coloca essas questões, ele ressalta bastante o papel da terceira dose, realmente é um papel importante e que deve ser tomado como uma necessidade aí, para evitar qualquer piora da condição pandêmica que nos encontramos. Mas realmente tomar cuidado com sensacionalismo. Verdade. Eu fiquei pensando aqui numa coisa, eu não sei se eu deixei passar, mas era uma vacina, né? Um modelo de vacina. Era a Pfizer? Eu ouvi você falar em algum momento? Falando, eu comentei, né, a questão da Pfizer, que é o que a gente tem mais contato,
está mais na mídia, né? Que é a que vai nos induzir uma resposta imune com base na proteína spike, né? Ela é composta pelo RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai sinalizar a produção da proteína spike, e aí essa proteína spike vai ser entendida pelo nosso sistema imune como não próprio, né? Como antígeno, e vai passar e vai colocar lá na linha de produção da resposta imune adaptativa. Então, essa proteína spike vai ser fagostada, processada, apresentada pelas nossas APCs, enfim, célula TCD4, TFH, célula B, plasmócito, anticorpos. E também foi, né, no caso, falando de Israel, majoritariamente, para não falar 100%, vamos falar 99%, das vacinas aplicadas em Israel foi Pfizer, então também é condizente com a coorte do nosso estudo. Então, aqui eles utilizaram outras vacinas, além da Pfizer, ou foi 99% de Pfizer? Não, Eles aqui, como a gente está falando de Israel, são dados do Ministério, então a gente está falando aqui de Pfizer. Entendi. Do Ministério da Saúde israelense. Então, todos esses dados aqui, todos esses gráficos que eu apresentei para você, são referentes à prevalência de reinfecção em uma população vacinada com Pfizer. Excelente, Lucas. Uma apresentação muito didática. Assim, eu que estou entrando na área da imuno, assim, entendi bastante. Achei muito boa a didática. Agradeço a sua disponibilidade aqui para apresentar no Journal. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa para o Lucas? Quer falar algo no sentido da apresentação? Esqueci Na verdade, alguma coisa? eu fiquei só com uma reflexão final agora. E assim, isso tudo foi com a Pfizer. Então, em teoria, se a gente tivesse uma mistura com outras vacinas, vamos focar, acho que na mesma tecnologia, só para não divagar demais na discussão. Mas, sabe, então, sem contar a Coronavac, mas se a gente coloca outras vacinas que usam outros epítopos como alvo, a gente teria, então, uma melhor proteção, em teoria. Talvez sim, sim. Eu acho que o mesmo conceito da... Tá. Acho que sim. Não, que a gente vê muita gente comentando dessa questão, né? Principalmente, por exemplo, agora a gente que abriu quarta dose para a galera da saúde também, tudo, né? Essa questão que qual será a dose da vez e tudo mais. E acho que é legal tentar pensar nisso, porque acho que a mistura realmente poderia trazer alguma coisa a mais nesse sentido. Mas eu fico ainda meio nebuloso na cabeça. Provavelmente. Era só para levantar a discussão, né? A gente vai ter certeza mesmo daqui a uns meses se realmente tiver algum lugar, alguma coorte, algum estudo que faça isso, mas provavelmente ia ser sim, da né? hora ter um estudo para comparar as doses diferentes mesmo. A grande questão é que o epítopo dominante, né, no caso é sempre a spike, por ser uma das proteínas mais importantes da interação vírus-hospedeiro, então talvez seja um pouco difícil a gente variar muito disso. Sei lá, fazer uma vacina contra o capsídeo genético lá do vírus. E outra que vem toda a questão da mutação dele com a transmissibilidade também. Então, achar também, alguma vacina que duraria mais de uma semana protegendo já... também tem que lembrar que a resposta imune humoral, ela está geralmente relacionada à resposta imune em fluidos ou espaço extracelular. Então, a gente não pode desenvolver uma vacina contra o material nuclear do vírus, porque o material nuclear do vírus vai estar livre somente dentro das células. Dentro das células dos anticorpos. Tem um certo problema de chegar lá dentro. Também tem esses outros pontos. Também tem que ser levados em consideração na confecção de uma vacina, de um método vacinal, enfim. Não, bem lembrado. Valeu, Lu. Acho que por mim era só isso mesmo, gente. Só tenho a dizer, excelente aula, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Arrasou, Lucas. Bom, se alguém não tiver mais alguma pergunta, finalizamos por aqui mais um Journal. Só lembrando que até o dia 10 estão abertas para enviar
abstract. Todo mundo aqui já enviou seu resuminho para o programa, para o fórum de pós-graduação. Não se esqueçam de enviar. Enviem, gente, participem. No dia 21/6, estaremos aqui novamente com a Maria Tereza Balbi. Vou só confirmar com ela. E é isso, galera. Muito obrigada. Vamos almoçar. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos.